Então vamos fazer o seguinte, conforme eu combinei com o Cadu, ele vai explicar para a gente agora, eu vou até compartilhar aqui a tela, ele vai explicar para a gente aqui os detalhes dessas 3 possíveis infrações. Perfeito, perfeito. Bom, a gente sabe que a infração de trânsito, ela foi colocada aí pela Lei 14.071, nós não tínhamos, essa lei de 2020, nós não tínhamos na legislação uma infração, na legislação em termos de lei, propriamente dita, né? Havia previsão lá em resolução, a finada 691 trazia, inclusive, curiosamente, ela mencionava que o exame vencido deveria ser autuado por CNH vencida, era uma grande polêmica na época, e acabou não acontecendo. E aí, então, nós tivemos a criação do 65B, e nós temos hoje, então, falando em termos atuais, né, 3 infrações possíveis, sendo que o 65B já existia, não havia ainda sido aplicada por um tempo, depois ela começou a ser aplicada, houve um período ali, foi dado um prazo, né, para as pessoas regularizarem o seu exame, depois começou a fiscalização que durou apenas alguns meses, e então já temos pessoas que foram autuadas por estar dirigindo sem ter realizado o exame. Né? O que mudou aí recentemente com a Lei 14.599 foi a retirada no caput, aqui nessa parte que está em azul, da menção às categorias C, D e E. E aí a gente sabe que a exigência do exame é para C, D e E, porque está lá no artigo 148A. Então, o artigo 148A que ele traz sobre quem que tem que fazer o exame, e os artigos 65, B, C e D, as infrações. Então, a gente sempre tem que ler, estudar, pesquisar as duas em conjuntos, né? Então, nós temos aí dirigir veículo sem realizar o exame previsto no artigo 148A. Então, aqui não tem mais referência às categorias C, D ou E. O entendimento que prevalece hoje é de que seria qualquer veículo, porque aconteceu, quando tinha menção a C, D e E, aconteceu aquilo. O condutor tinha C, D ou E, mas ele não dirigia nenhum veículo dessa categoria, dirigia apenas categoria A ou B, e então ele não fazia o exame, deixava fazer só na hora da renovação, porque ele não tinha como ser fiscalizado, cobrado, ele não pegava categoria C, D ou E. Então, provavelmente, essa mudança veio nesse sentido de forçar que realmente todos que têm CDUE façam o exame toxicológico. E a infração é gravíssima, com a multa 5 vezes. Uma mudança importante, e que até hoje ainda também muitas pessoas ainda não sabem, é que não tem mais a previsão da suspensão de direito de dirigir na primeira autuação. Antes, na redação anterior, tinha. Né? Inclusive, pode ser que tenham pessoas aí que estejam em vias de ou já com processo de suspensão instaurados, com base na legislação anterior. Inclusive, é algo que é de se avaliar, né, porque a lei agora, digamos, está mais benéfica, então tem esse aspecto aí, né? Aí, em caso de reincidência no período de 12 meses, vem a multa dobrada e aí a suspensão de dirigir. É também importante mencionar que essa suspensão aqui é a suspensão penalidade, lá do artigo 261 do Código de Trânsito. Então, nós estamos falando de uma suspensão que vai atender aqueles requisitos do artigo 261, né, de 2 meses a 8 meses. Ah, mas não é 3 meses? Não. 3 meses é o impedimento para dirigir lá do artigo 148A. Né? Infelizmente, o legislador ele chama lá no 148A esse impedimento de suspensão. Né? Então, a gente às vezes confunde achando que é a mesma coisa, que lá do 148A faz referência, a pessoa fez o exame, fica 3 meses, e deu positivo, fica 3 meses sem poder conduzir, né? Suspenso o direito de dirigir, diz lá 148A. Não é uma suspensão da penalidade, é uma suspensão de impedimento, né? Mas a redação é péssima e é claro que vai gerar confusão. Aqui nós estamos falando da suspensão como penalidade, devido ao processo legal, com direito à defesa e com os prazos lá, que eu vejo muito pessoal falar que é suspensão de 3 meses. Não. Se o fato da pessoa não ter feito o exame e ser flagrada dirigindo, ela só vai ter a multa, 7 pontos da carteira, por ser gravíssima, e uma multa. Gravíssima vezes 5. Depois, na reincidência, se ainda assim ela não foi lá e fez o exame e foi pego novamente, aí ela vai ter multa dobrada e a suspensão de dirigir, em ambos os casos, com processo administrativo. E aí que vem, no parágrafo único, a referência, né, a infração passados 30 dias do vencimento. Né? A redação também ela não ajuda muito, porque ela menciona aqui o parágrafo 2º do artigo 148A, que é da infração do periódico, né, do periódico vencido. Então, dos 2 anos e 6 meses, passado dos 30 dias também. Então, tem a referência aqui, após o 30º dia, que é o que a Senatran interpretou na nota. Né? O artigo 65C é uma nova infração colocada no caso do condutor que dirige o veículo tendo obtido resultado positivo no exame. E aí, aqui ele, então, fez o exame e apresentou alguma substância, tá? E continua conduzindo. Ele vai ter lá, se apresentou a substância, ele vai ter
aquele impedimento de 3 meses, vai ter direito à contraprova, vai ter lá todo o trâmite que está também na resolução 923 e que precisa de ser, tanto é que ela em breve deve ser trocada, né, revogada por uma outra, já que nós tivemos aí a consulta pública de uma nova resolução, alguns meses atrás, então ela precisa também ser adequada em alguns aspectos. E aí, então, aqui no 65C, que falta regulamentação, não temos a ficha ainda da infração para mostrar exatamente como será, né? Você tem ali também gravíssima multa 5 vezes e, em caso de reincidência, o dobro e suspensão de direito de dirigir. Nessa aqui não tem referência a 30 dias, porque a questão aqui não é não ter realizado o exame, é ter realizado, mas com um resultado positivo e estar dirigindo, né? Importante o verbo dirigir aqui. Não se confunde lá com a situação de impedimento no sistema. E o 65D é a que tinha sido vetado pelo presidente da República. Então, com a Lei 14.599, nós tínhamos, então, a proposta desses 3 artigos, com o 65B já existia e sofreu alteração, e o 65D ele foi vetado, o presidente da República não achou interessante, relevante aquele tema, e isso retornou com o Senado. O Senado derrubou esse veto, né, nos acordos que foram feitos para a retomada. E a gente falou até, divulgou na época, né, que foi ressuscitado o artigo 65D, que é o que a gente disse que é a multa de balcão. Antes nós tínhamos a referência lá no parágrafo único do 65B, e agora a gente sabe que o parágrafo único não trata mais disso, ele está só falando do prazo, ele foi alterado. Mas aí o 65D diz, deixar de realizar o exame após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido, infração gravíssima, multa 5 vezes, e aí daqui do parágrafo único é que a gente tira a conclusão de que se trata de uma infração que provavelmente será no ato da renovação, né? A competência para aplicação da penalidade será do órgão, entidade executiva de trânsito, da carteira do infrator. Por quê? Nós já temos o 65B, que é para quem não fez o exame, e está dirigindo com algum exame vencido, algum exame toxicológico. O 65C para o que fez e deu positivo. E aí o 65D para aquele que não fez e vai renovar, já que apenas a competência é do órgão de registro da habilitação, que são os DETRANS de cada estado, né? Então, também carece de regulamentação. Se nós olharmos a ficha, que já não vale, do 65B, nós tínhamos já lá os procedimentos, como seria lavrado a autuação na hora da renovação. Algumas pessoas, elas questionam, mas como vai funcionar se o cara não está dirigindo, não tem veículo para aplicar? Na verdade, nós temos legislação para regulamentando a fiscalização sem uso de veículos, né, que é a resolução 926. Então, na verdade, não há falta de regulamentação. Talvez uma questão sistêmica, organização, com certeza, por parte dos órgãos, mas não vai ser isso que vai impedir a aplicação, né? Pode ser que tenha alguma prorrogação, não sei, nunca se sabe o que pode acontecer, mas realmente são essas 3 situações. Olhando assim e olhando de longe, as 3 condições, elas acabam abrangendo todas as possibilidades, praticamente, né, do condutor que não fez nenhum exame toxicológico, está dirigindo, condutor que fez, mas deu positivo, e aquele que não fez, mas um dia vai renovar a carteira, né, vai estar com alguma pendência. E aí não sabe também como é que vai funcionar. A tendência, se seguir o que era a ficha anterior, do 65B, parágrafo único, é independente do número de exames vencidos, né? Então, a gente sabe que se tu pega uma validade de 10 anos da CNH, e aí você fez lá, quando renovou, e aí você vai passando de 2 anos e meio a 2 anos e meio fazendo um novo exame, né? A gente sabe que pode ser que a pessoa chegue lá daqui 10 anos no ato de renovar a carteira e tenha 2 exames, 3 exames, até 3 exames vencidos toxicológicos, né? A tendência lógica, jurídica, me parece, é ser aplicada uma autuação só, né? Só que, com certeza, até daqui 10 anos não vai ser mais essa legislação, tenho certeza que Isso já vai mesmo, ter. Cadori. Exatamente. Cadori, brilhante essas explanações.